convido a você a orar comigo. Querido Deus, nós somos gratos por essa manhã, onde estamos aqui para aprender a Tua Palavra, desfrutar da Tua presença, da comunhão dos santos. Somos gratos por esse povo Teu que não falta nenhum culto de ensino, não falta nenhuma escola bíblica dominical. Tem vindo sempre aqui para crescer no conhecimento da Tua Palavra. Eu sei que hoje não será diferente, com a presença do Teu Santo Espírito, nos estimulando ao aprendizado, nos estimulando a colocar em prática o que a gente tem aprendido. Então nos contempla nessa manhã, nos dê uma aula maravilhosa. Nós oramos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela Tua presença. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a nossa epístola aqui, né? Epístola aos Filipenses, que também é chamada a Carta da Alegria. Nós estamos aqui na nossa apostila, na página 5, né? Embora não tenha numeração, mas é a quinta página sem contar a capa, né, gente? Hoje vamos iniciar a falar um pouquinho sobre as peculiaridades da carta. O que tem de peculiar na carta de Filipos que não tem na outra, né? Nós já falamos um pouquinho nas duas aulas antecedentes sobre a cidade de Filipos, sobre a organização da igreja, como se deu, sobre a autoria, quem é realmente o autor da carta aos Filipenses, o local provável em que Paulo escreveu a carta e a data. Falamos também sobre a ocasião específica e terminamos a semana passada falando sobre o tema da carta. E hoje iniciaremos então, aqui no item 7, na página 5 da nossa apostila, as peculiaridades da carta. Alguém aqui quer se aventurar e falar um pouquinho do que você acha da carta aos Filipos? O que é importante para você? O que você descobriu na leitura? O que chamou a atenção? Alguma dúvida que você tem a respeito dessa carta? Um de cada vez, não. Um de cada vez, vamos lá, um por um. Quem quer ser o primeiro? Opa, agora ninguém quer ser o primeiro. Então vamos lá, gente. Então, peculiaridades da carta. A primeira peculiaridade que nós encontramos é que a carta à igreja de Filipos, ou seja, a carta que Paulo dirigiu à igreja de Filipos, é considerada a mais bela do Novo Testamento. Vocês concordam com isso ou não? A gente pode discordar, né? Porque cada um tem a sua predileção. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que dentre as cartas do Novo Testamento, as epístolas, né, a de Filipos é considerada a mais bela. Por quê? Não apenas pela estrutura, pela organização do que Paulo escreve, né, para o povo de Filipos, mas especificamente pela situação em que Paulo se encontra e o conteúdo que ele escreve. Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a dificuldades, a gente enfrenta problemas, né? E é difícil a gente expressar alegria, gratidão, né, entusiasmo, quando a gente está carregando um peso de emoções, de tristeza, de angústia, né? E Paulo com certeza teria motivos de sobra para não escrever essa carta, ou se escrevesse, abrisse o coração numa parte, né? Porque na realidade Paulo abre o coração aqui, mas abrisse o coração apenas e abrisse aquelas gavetas da indignação, da tristeza, da reclamação, ou como a gente fala, da autocomiseração, dizendo assim: olha, hoje eu me esforço tanto para servir a Deus, eu faço tudo por Ele, o que eu estou recebendo aqui em paga? Prisão, sentença de morte. Então Paulo podia expressar tudo isso, porque a ocasião era essa, a situação era essa. E o prognóstico futuro, humanamente falando, era pior ainda. Porque Paulo estava preso. Estar preso já é uma barreira, já é uma dificuldade. Agora imagine, além de estar preso, não ter perspectiva de ser solto, pelo contrário, ele sabia que a sentença dele era morte. Então ele podia ali se entregar à autocomiseração, já que eu vou morrer mesmo, eu vou aqui ficar, não vou fazer mais nada, vou me ancorar aqui numa parede e vou esperar a morte. Mas não. Paulo, em contrapartida, mostra o outro lado da vida.
em meio a tudo isso, ele tem motivo para se alegrar. E é isso que os crentes devem ter, gente. Porque a gente vê tanta desgraça no mundo que a gente fica de mãos atadas, né? É calamidade no sul, é guerra lá fora, é enfermidade, o preço das coisas subindo, é falta de emprego. E tudo isso seria motivo para a gente desanimar, se entregar e ficar reclamando. Mas, por outro lado, nós temos uma convicção maravilhosa de que a nossa alegria não está nesse mundo, a nossa alegria está no Senhor. E essa alegria que nós temos no Senhor está depositada numa esperança viva que a Bíblia diz, que as coisas vão melhorar para nós, muito melhor. Que tudo isso que está aqui não é sombra das bênçãos que Deus tem preparada para nós. Nós vamos viver num mundo que a gente não vai mais ouvir falar sobre guerra, ouvir falar sobre dengue, covid, ouvir falar sobre corrupção, ouvir falar sobre enchente, ouvir falar sobre bandidos, né? Morte, nada disso. Então, para a gente é uma alegria, porque nós estamos focando no céu. E por isso que Paulo até fala aqui nessa carta, que a nossa pátria está no céu. Então, Paulo, em maneira nenhuma, em ocasião nenhuma nessa carta, expressa tristeza, angústia. Pelo contrário, expressa alegria e ainda entusiasma os crentes lá de Filipe a se alegrarem. Essa carta, por isso que é chamada também a carta da alegria. Então, por isso que ela é considerada a mais bela do Novo Testamento. Por tudo isso. Vocês concordam? Discordam? Concorda? É isso, né? Segunda peculiaridade dessa carta, ela transborda de alegria, o que eu já falei, né? Não só de alegria, mas de generosidade e entusiasmo. Veja a generosidade dos membros da igreja de Filipe para com Paulo, enviando várias vezes que Paulo fala, vocês têm cooperado comigo no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, desde que Paulo estava preso, eles nunca pararam de mostrar generosidade, enviando donativos, enviando socorro, enviando carta, enviando as pessoas para saber como Paulo estava. Da mesma forma, Paulo retribuindo, mandando Timóteo lá, mandando Epafrodito de volta com um relatório, escrevendo essa carta. Então, essa troca de generosidade que a gente vê nessa carta, que também traz entusiasmo. Paulo fica entusiasmado quando sabe que a igreja está progredindo, mesmo ele estando longe. E isso podia me causar uma preocupação, né? Estou aqui preso, como é que estão lá os crentes de Filipe? Mas a notícia que ele tem uma notícia boa, ele fica entusiasmado. Eles estão crescendo, eles estão firmes, eles não estão abandonando a fé. Que maravilha! E olha, tem líderes lá de peso, Epafrodito veio aqui, um homem respeitável. Então, a gente vê esse entusiasmo, e isso transborda em alegria. Sem dúvida, uma notável característica da carta de Filipenses é o destaque que o apóstolo dá ao gozo, a alegria, o prazer reinante no seu coração, apesar de estar ele em circunstâncias humanas tão tristes na prisão. Só Deus pode, pelo seu Espírito, colocar alegria no coração dos seus servos, em qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias. Então é só Deus que consegue nos alegrar no meio de tanta dificuldade, né? E Paulo é uma pessoa que vê isso, ele consegue enxergar o lado bom das coisas. E a gente pode falar, mas pastor, que lado bom das coisas Paulo pode ver, a não ser essa perspectiva futura de ir para o céu? Mas pense, até na situação dele estar na cadeia, tinha um lado bom. E qual seria esse lado bom que Paulo pôde olhar estando na cadeia? Quem sabe? Oi? E a presença do Espírito Santo estava na cadeia, podia também estar fora da cadeia, né? Sim. Em todo lugar, né? Gostei? O que ele pregava? Exatamente. Lá ele teve a oportunidade de pregar para pessoas as quais ele não pregaria estando livre. Que pessoas eram essas? Os guardas do imperador, que a Bíblia chama de guarda pretoriana, era a tropa de elite do imperador. Dizem os historiadores que enquanto Paulo estava preso, os soldados que estavam de
de plantão, né? Não via a hora do turno de ir para lá. Chegava mais cedo, até na folga, ir para lá para ouvir o evangelho de Paulo. Paulo ganhou muitas pessoas na prisão. Ele chega até dizer os da casa de César, César é o imperador, de saúde. Então, provavelmente, a família do imperador foi salva através do ministério de Paulo. Paulo ganha um grande homem também na prisão quando ele escreve a carta de Filemão, chamado Onésimo. A gente não sabe se foi exatamente nesse período que ele escreveu a carta de Filipenses, mas ele estava preso quando prega o evangelho para Onésimo, que era um escravo que tinha fugido de Filemão. Ele se converte, Paulo manda ele de volta. Então, veja o lado bom. Então, às vezes a gente não enxerga o lado bom das coisas. Eu estou aqui no hospital. O Reinaldo passou um tempo. Quanto tempo no hospital, Reinaldo? Quantos dias? 17 dias. É uma angústia, né? Parece que o tempo não passa, né? Mas, e aí, qual foi o lado bom? Sossegou um pouco, né? Descansou, teve mais tranquilidade, né? Tinha oportunidade de pregar, Paulo. Preguei para 6 pacientes nesses 17 dias, 6 pessoas. Isso, dando contato. Então, imagina, Reinaldo, eu ter contato com essas pessoas se estivesse lá trabalhando? Não. Mas lá no hospital teve oportunidade. Então a gente precisa aprender a enxergar coisas boas no meio das coisas ruins, no meio da dificuldade. Quando a gente foca só na dificuldade, a coisa piora, né? Eu estou aqui, meu Deus, esse exame não sai, né, Leonardo? Essa cirurgia não mata, meu Deus, essa comida do hospital, o tempo não passa aqui, meu Deus. Mas é outro lado, opa, mesmo com a dificuldade eu posso descansar, olha. Eu dou graças a Deus porque eu estou internado, tem gente que nem consegue estar internado. Dou graças a Deus que eu tenho plano de saúde, estou aqui, tem gente que nem plano de saúde tem. Olha, tem pessoas que vêm para cá para me animar, para eu animar, eu posso pregar o evangelho para eles, posso falar de Jesus para os enfermeiros, para os técnicos, para os médicos. São coisas que a gente precisa ver. E essa carta nos mostra isso. Paulo é um exemplo vivo disso, né? E é por isso que ele diz com toda a propriedade, né? Nessa carta mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele quer dizer, eu posso passar privação, posso ter tristeza, angústia, mas também posso ter alegria, posso ter bonança. Eu posso tudo isso porque ele me fortalece. Então é algo que a gente vê nessa carta. Terceira peculiaridade, é uma carta bem pessoal, indicando a profundidade da amizade e fraternidade entre o apóstolo e a igreja. Então a gente não vê aquela distância que Paulo se coloca como apóstolo, está lá em cima do pedestal, e a igreja é um subalterno que ele não abre o coração, muito pelo contrário. Paulo aqui não só abre, escancara o seu coração, tem essa amizade profunda, né? Essa, a gente fala, pessoalidade com a igreja de Filipos. Né? De todas as epístolas paulinas que não foram escritas a indivíduos, ou seja, Paulo escreveu 4 cartas para indivíduos e 9 para a igreja. Né? Então, de todas que não foram escritas para indivíduos, essa é a mais pessoal. Então, principalmente, gente, se você ler o capítulo 3, Paulo está ali, é um currículo de Paulo, uma autobiografia. A gente sabe de coisas que a gente não sabia a respeito de Paulo no capítulo 3 de Filipenses. Uma coisa fantástica, a gente vai chegar lá, né? Nas 4 páginas que numa Bíblia tem formato comum, que é a carta de Filipenses, 4 capítulos, 4 páginas, né? Emprega-se a primeira pessoa do pronome pessoal, explícita ou implicitamente, nada menos do que 100 vezes. Paulo dizendo ele, né? 6. Paulo não falava acerca de si mesmo no espírito jactancioso, de orgulhoso, né? Nem se encontra empenhado na defesa do seu ministério pessoal, como em 2 Coríntios. A igreja de Filipenses tinha-lhe sido muitíssimo fiel, e ele sentia que podia falar livremente das suas tribulações e ambições espirituais. Então ele se expõe sem medo de ser mal interpretado. Porque uma pessoa, quando é popular, um líder, quando se expõe,
de certa forma, ele acaba se tornando fragilizado, porque as pessoas não entendem isso. Né? Às vezes esquece que o líder é um ser humano, o que tem falhas, né? Então, imagine aqui na igreja, né? Ou uma igreja qualquer. Chega lá um membro num culto de oração, num culto qualquer, e chega lá na frente e fala assim: irmãos, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu estou passando um problema difícil no meu casamento, na minha família, né? Estou a quase ponto de separar, eu quero que vocês orem por mim. Né? A igreja vai entender, né? Vai até orar, né? Não sei, ainda tem aqueles fofoqueiros que ainda vai ficar falando, né? Mas, agora imagine o pastor chega no culto domingo: irmãos, eu queria compartilhar com vocês que a minha vida conjugal não está nada bem, meu casamento está em frangalho, a gente está quase separado. Perdeu o ministério. Que isso? Pastor desse jeito? Não é assim, gente? Porque as pessoas, em vez de pensar, olha, é um ser humano que precisa de ajuda, ir lá, orar, ajudar, vai descer a deita. É o que acontece. E Paulo aqui não tem receio, ele tem essa amizade tão profunda na igreja de Filipos que ele abre o seu coração sem medo de ser mal interpretado. Outra marca dessa carta é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo e o seu senhorio. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é o Senhor soberano, que está acima de todas as coisas, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor que governa o mundo e que é o nosso Senhor realmente, que deve governar as nossas vidas. Então Paulo não fica escrevendo a carta, embora ele se abra e se exponha, ele não está escrevendo uma carta falando dele mesmo, falando do ministério dele, embora isso seja necessário, mas o centro da carta é Jesus. Em todas as cartas de Paulo ele vai mostrar isso. Ele já começa, quer ver? Olha lá, capítulo 1 de Filipenses. Vamos lá, capítulo 1, vamos ver do 1 até adiante. Ajuda aí o diácono. Já está, o irmão Augusto já está aí. Daqui uns dias ele já está pregando aqui, né? Vamos escalar ele para pregar no domingo à noite. Encontraram aí? Lê para a gente aí, Renaldo. Paulo e Timóteo, do 1 a... Vai lendo até mandar parar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Dá uma parada aí. Ele está dizendo Paulo e Timóteo. É isso? Duas pessoas. Então Timóteo está com ele. Ele está escrevendo a quem? Continua de novo. Paulo e Timóteo, servos de quem? Paulo e Timóteo. Lê de novo. Servo de santos e Cristo. Lê de novo, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso. A todos os santos em Cristo Jesus. Olha lá. Ele está dizendo ó, que ele e Timóteo são servos de Jesus Cristo. E que ele está escrevendo a todos os santos de Jesus Cristo. Então já começa a mostrar Jesus como sempre. Você lê 1 e o 2. Inclusive os bispos e diáconos que dizem Filipos. Graças e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, versículo 3 que tu lê, até o 3, né? 2. Só nesses dois versículos, quantas vezes ele fala de Jesus? No mínimo 3, né? Ele fala sobre Deus, né? O que diz no versículo 3? Dou graças ao meu Deus por tudo, que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus. Começa a falar sobre Deus. Então, ele podia começar lá aí, né? Olha, quem está falando aqui é o apóstolo de vocês, Paulo, que foi escolhido para ser apóstolo dos gentios e que está aqui preso e que tem muita estima por vocês. Estaria errado? Não. Mas veja, ele está dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Está escrevendo aos santos em Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Olha lá tem bispos e diáconos, Jesus Cristo. Ele enaltece a pessoa de Jesus. Jesus é o centro, né?
Então Paulo dá muita ênfase a isso, mostrando que ele é o Senhor, que ele é soberano. Outra coisa que a gente vai ver aqui, ó. Nesta carta temos um dos mais belos hinos sobre a humilhação e exaltação de Cristo como Senhor absoluto. Né? Então, se a gente pegar esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, e transformar, né, colocar uma melodia, né, fica coisa bonita. Né? Paulo começa dizendo, olha, que haja em vós, tem até uma música aqui que a gente tem, de vez em quando, né, a gente coloca, né? Mas que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo de forma de Deus, não usurpou de maneira alguma ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E na forma de homem foi obediente à morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso, quando a gente estuda na faculdade ou no seminário teológico, isso é chamado de quinose, isso é um termo grego, que fala sobre o autoesvaziamento de Jesus. Ele era Deus e veio aqui na terra como homem, abriu mão dos atributos de Deus e viveu aqui como homem. Porque tem gente que fala assim, Jesus enfrentou tudo porque ele é Deus, mas ele abriu mão dos atributos e viveu como homem. Teve fome, teve sede, se cansou, teve desejos, né? Foi tentado em tudo, a Bíblia fala, mas não pecou. Essa coisa linda, Paulo mostra isso. E esse capítulo 2, gente, de carta de Filipos, é algo fantástico. Paulo vai mostrar um exemplo de humildade, começando por ele, depois por Timóteo, por Epafrodito e finalizando em Jesus. Vários exemplos, né? É uma coisa bonita aqui. Outra coisa interessante na peculiaridade, essa é uma carta de gratidão à igreja pelo seu envolvimento com o apóstolo e suas necessidades, né? Então a gente vê algumas cartas, por exemplo, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é uma carta de gratidão, embora tenha também gratidão lá. Mas Paulo está defendendo o seu apostolado, porque muitas pessoas lá na igreja de Corinto, que foram, né, influenciadas pelo grupo de judaizantes, estavam questionando a autoridade de Paulo como apóstolo. Ele vai e defende sua autoridade. A primeira carta de Paulo também não é uma carta de Paulo a Coríntios, não é uma carta de agradecimento, embora tivesse agradecimento. Mas Paulo escreveu para corrigir erros, para corrigir problemas e para responder algumas dúvidas sobre a igreja de Corinto. Mas essa carta aqui não é uma carta totalmente de agradecimento. Paulo está ali mostrando a sua gratidão. Essa igreja foi a única que se associou a Paulo desde o início para sustentar. Pastor, só a única que a sustentou? Não. Outras também ajudaram, mas essa foi a única que desde o princípio até o final não abandonou Paulo. Muitas começaram, pararam, mas essa, Paulo fala, né? Veja lá o capítulo 4, versículo 15, lê para a gente, Fabiano. Já lê também o 16 e a gente vai ler. Lê do 15 até o 18, Fabiano. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não o que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser criticado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E olha o que ele sintetiza
mostrando que a igreja, desde o primeiro dia, estava investindo nele. Então, voltando aqui para a apostila. Enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes, lá no versículo 16. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. Então, ele estava lá em Tessalônica, quando estava solto, a igreja enviou 2 vezes oferta. Quando ele estava em Corinto, a igreja também socorreu financeiramente. Quando ele esteve preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele Epafrodito com donativos e para prestar-lhe assistência na prisão. Quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judeia. Então vamos lá, 2 Coríntios 11, versículo 8 e 9, lê aí, Márcia Cristina. E 2 Coríntios 8, de 1 a 5, lê para a gente, Adelson. Já agradece. Isso. Outras igrejas escolhi e eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, mas ninguém foi pesado. Porque os irmãos que vieram à Macedônia supriram a minha necessidade. E tudo me guardei, de vós ser pesado e ainda me guardarei. O Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, não quero ser pesado para vocês. Mas o pessoal lá da Macedônia, Filipos, me socorreu, enviou aqui donativos, certo? E agora 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, que no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Aí, gente, que coisa bonita. Então, veja que onde quer que Paulo estava, a igreja de Filipos ia socorrer. Ia lá enviar a oferta para ele. E nós temos visto, se vocês têm prestado atenção nessa catástrofe do Rio Grande do Sul, e a mídia não mostra, gente, mostra lá os voluntários, aquelas pessoas. Mas, gente, um dos maiores investimentos que tem sido feito lá, que tem sido enviado, são das igrejas. As igrejas evangélicas. A Junta de Missões Batista tem se mobilizado de uma forma fantástica. E as igrejas podiam dizer assim, não, esse povo tem o que merece. Porque teve uma tribulosa aí, que nem é crente, pode-se dizer até que satanista, dizendo que eles estão recebendo o que merecem, porque são bolsonaristas, aquelas coisas todas. Mas as igrejas podiam dizer, olha, esse povo aí não quer nada com Deus, porque lá o índice de evangélico é baixo. Poucas igrejas, poucos evangélicos. Os evangélicos entendem que são seres humanos que precisam. E as igrejas têm socorrido. A Junta de Missões Batistas, o que tem feito lá, gente? As igrejas aqui, da Baixada, se juntando, com necessidades aqui. A igreja, não sei se vocês estão sabendo, a Igreja Batista do Jacuí estava quase caindo, Um bando que foi feito, mal feito lá. E as igrejas daqui também estão socorrendo. Mas, vamos dar uma parada aqui, vamos socorrer o pessoal do Rio Grande do Sul. Vai lá. Mas a igreja não pode. Tem que se juntar e feito isso. As igrejas podiam falar assim, não, a minha igreja precisa
eu tenho que investir na minha igreja primeiro, não. Nas igrejas aqui. Socorrendo a Igreja Batista do Japuí e socorrendo o pessoal lá no sul. E é isso que a igreja de Filipos fazia com Paulo, certo? Então essas são algumas peculiaridades que a gente vê, que a gente encontra na carta. Quando a gente for entrar no esboço, trabalhar texto por texto, a gente vai ver muito mais coisas, né? Vamos dar uma pausa para adoçar a boca de vocês com as nossas balinhas, Fabiana e Adelson, nossas ofertas. Você que está nos assistindo, se quiser colaborar financeiramente com o nosso ministério, você pode fazê-lo através de transferência bancária ou Pix. A Igreja Batista Ebenezer tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro, para a contadora, para a gente prestar conta, como a gente faz isso todos os meses, né? Certo, gente? Tendo feito isso, né, depois que vocês foram baleados no bom sentido, né, receberam balas, né? Balas não, balas perdidas, né? As balas compradas aí, distribuídas. Vamos agora dar continuidade na página 6. O item 8 falar sobre os oponentes de Paulo. Paulo pregou o evangelho em vários lugares, gente, mas a gente vê isso, né? A gente percebe que essa pregação de Paulo não foi uma pregação tranquila, que Paulo ia lá e pregava e todo mundo aceitava, não, gente. Né? Enquanto Paulo estava pregando, muitos o perseguiam, tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, né? Desconstruíram o que Paulo havia pregado, tanto é que quando ele escreve a carta de Gálatas, ele mostra isso. Olha, Gálatas, né? Vocês são insensatos. Como é que vocês estão partindo, né? Desistindo do evangelho que eu preguei e ouvindo aí falsos profetas, falsos mestres? Ele fala assim, olha, mesmo que um anjo do céu desça com um evangelho diferente do que eu preguei, considere como maldito, porque o que eu estou pregando é a palavra de Deus. Então, o que mais consumia Paulo, gente, eram essas pessoas que o perseguiam. Né? E a gente às vezes reclama de perseguição, mas olha, Paulo não parou por causa da perseguição, continuou pregando. E ele sabia muito bem o que era isso, porque outrora ele foi perseguidor da igreja. Mas agora ele se converte e agora alguns dizem, Paulo está provando o seu próprio veneno, né? Está sendo perseguido também. Então, item 8 é na apostila. Paulo escreve de oponentes, ele fala no versículo 15 do capítulo 1, que proclamam a Cristo por inveja e porfia. Inveja do ministério de Paulo e por porfia, por discussões, né, por contendas, por divisões. E que procuram criar problemas para ele, como ele diz no versículo 17. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Lê para a gente, Beatriz Renata. Pode ler? Pode. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o falam de boa vontade. Esses pregam por amor, pois sabem que foi designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Está vendo? Paulo fala, estão pregando por inveja, por vaidade, por discussão, por contenda e tentando causar mais problema para as minhas prisões. Continuando aqui na apostila. Isso faz parecer que eles eram membros da igreja. Mas um pouco depois o apóstolo refere-se a eles como pessoas que se opõem à igreja e passa a falar de seus leitores como pessoas que sofrem por Cristo. Então, no início dá a impressão que são membros da própria igreja, mas depois Paulo deixa bem claro que são pessoas de fora. Está lá no versículo 28 a 29. Lê para a gente. Irmã Maria, dá para ler? Capítulo 1, versículo 28 e 29.
capítulo 2, Paulo chama eles de cães, né? Esses oponentes são cães. E as referências subsequentes à circuncisão e às qualificações físicas de Paulo no judaísmo indicam que eles são de algum tipo judaizantes. Paulo passa a dizer que não alcançou a perfeição, versículo 12 no capítulo 3. O que faz parecer que os falsos mestres afirmavam que tinham. Mais adiante ele escreve sobre os inimigos da cruz de Cristo e insiste que o Deus deles é o ventre e a glória deles está em sua infâmia. Então, provavelmente, pelo que a gente entende desses textos, eram um grupo misto. Um deles era chamado de judaizantes, que queriam de todas as formas que os crentes que não eram judeus, que tinham se convertido, se circuncidassem. Por isso que Paulo chama aqueles de falsa circuncisão. Queria que eles guardassem a lei de Moisés. E isso já tinha sido decidido lá em Atos 15, gente. Que as pessoas que não eram judeus não precisavam guardar a lei de Moisés. Era para guardar o que os apóstolos tinham ensinado. Mas essas pessoas iam de cidade em cidade onde Paulo pregava para reverter o que Paulo tinha pregado, dizendo: não, Paulo não pregou o evangelho verdadeiro, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei de Moisés. Então Paulo chama eles de falsa circuncisão. Isso é um grupo. Agora tem outro grupo que Paulo fala que o Deus deles é o ventre, que a glória deles é a sua infâmia. Pessoas que estavam pregando o evangelho por dinheiro, por fama, só pensando em encher a barriga, só pensando em satisfazer os seus desejos. São falsos mestres. Então Paulo pede para a igreja ter cuidado com esse tipo de pessoa, né? E hoje em dia a gente não vê isso, né? Nem um pouquinho, né? Infelizmente a gente vê. E parece que os crentes não leem a palavra, não ficam atentos a isso. Quantas pessoas têm seguido essas pessoas que só pensam em dinheiro? Você vai numa igreja dessa aí, gente, se é que pode se chamar de igreja, né? Conta! Eu desafio vocês, vão num culto dessas igrejas e começa lá, grava, então conta quantas vezes ele fala sobre Deus e Jesus e quantas vezes vão falar sobre dinheiro e prosperidade. Você vai ficar abismado. Eu já fui num desses lugares assim algumas vezes, só para ver, eu falei: meu Deus, o que é isso? Passaram 5 ofertas. Já pensou comigo? Quanto tempo? E cada vez que ia passar a oferta, falava. Fora as coisas depois que vendia, né? Água ungida, toalhinha abençoada, meu Deus, né? E evangelize Jesus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Continuando aqui. É possível que tudo isso seja referência a um só grupo de pessoas, como eu disse, né? Mas muitos acreditam que são 2 grupos, né? Muitos estudiosos acreditam que esses oponentes eram judaizantes e que a expressão "o Deus deles é o ventre" refere-se às leis judaicas sobre alimentos. É provável que Paulo tenha em mente oponentes de mais de uma espécie, como eu falei, né? Parece que ele está lutando em 2 frentes, enfrentando oposição dentro da igreja por parte de alguns que não concordavam com a sua pregação e fora dela por parte de alguns que faziam a igreja toda sofrer. As referências às práticas judaicas deixam claro que estão envolvidos oponentes judeus, ou então judaizantes, os quais podem muito bem ter sustentado algumas opiniões que mais tarde foram incorporadas nos grandes sistemas gnósticos. Então, para você ter uma ideia, o gnosticismo que havia naquela época, e que ainda hoje existe, mas com outro tipo de nomenclatura, né, com outros nomes, principalmente algumas religiões asiáticas ou ocidentais. Os gnósticos eram pessoas que não acreditavam especificamente no Deus que nós acreditamos e nem em Jesus. Eles diziam que Deus era uma força, né? Que era algo assim. Para eles, o importante não é dizer que Deus é amor, mas que Deus é luz, né? Deus é paz. E eles diziam que Jesus foi um ser humano qualquer, mas que em uma certa ocasião ele recebeu um poder do que eles chamavam de Aeon, que é um ser angelical, e que deu alguns poderes para ele. Então eles negavam a divindade de Jesus e a própria humanidade de Jesus, né?
ensinos heréticos gnósticos, dizendo também que o nosso corpo não vale nada, que a gente pode fazer tudo o que quiser, que o importante é o nosso espírito. E isso não é bíblico. Então tudo isso estava circulando. Quando Paulo escreve para Colossenses, que é mais específico, Paulo combate de forma mais veemente esses ensinos gnósticos. Tá? Mas para terminar essa parte aqui, no item 9 nessa página, as referências que Paulo faz a Cristo. Para Paulo, Cristo é a soma e a essência da vida. Não só a soma, né? Mas também a essência. Ou seja, a vida depende dele. E a vida toda, né, está aglutinada de atitudes, de parcela de estados que remetem a Cristo e que dependem de Cristo. Pregar Cristo era a sua grande paixão. Conhecê-lo era a sua maior aspiração. Sofrer por ele era um privilégio. Veja que no capítulo 3 Paulo fala assim, olha, eu prossigo para o alvo, esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para conhecê-lo e ser achado nele. Eu gosto dessa expressão, Paulo fala, né? Para conhecê-lo e ser achado nele. Quando a gente for estudar isso, chegar nessa parte do capítulo 3, vocês vão ver que coisa bonita Paulo dizer. Ele chega a dizer, ó, tudo que eu tinha no passado, de conhecimento, de status, de poder, eu considerei como esterco para alcançar o prêmio da soberana vocação, para conhecer Jesus. Então Paulo queria cada vez mais conhecer Jesus e ser achado nele, né? E fala, olha, se eu sofrer, para mim vai ser um privilégio, que eu for considerado digno de sofrer por ele. Olha que coisa bonita, né? E ele continua. Seu principal desejo para os seus eleitores era de que eles pudessem ter a mente de Cristo, pensar como Jesus, né? Que coisa bonita, né? Quando a gente fala assim, ter a mente de Cristo, a gente às vezes não percebe a amplitude. A gente fala assim, eu preciso ter a mente de Cristo, eu queria ter a mente de Cristo. Mas o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Jesus, agir como Jesus. E olhar para alguém quando te ofende e falar assim, coitado, não sabe o que está falando. Não vê como um opositor na geração. Sabe nada inocente, né? Não sabe das coisas. Precisa de misericórdia, precisa de perdão, precisa de compaixão. Para sustentar sua exortação de humildade, o apóstolo descreve a atitude de Cristo que renuncia à glória dos céus para sofrer e morrer por nossa salvação. Aquele bloco do versículo 5 a 11 do capítulo 2. Realçando tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Certo? A semana que vem vamos entrar na próxima página, para a gente terminar aqui, e depois entrar no desenvolvimento da epístola. Vamos falar um pouquinho, Paulo vai falar sobre o Espírito Santo, vamos trazer um pouco da apreciação, e depois entrar no desenvolvimento da epístola, como é que Paulo desenvolve a escrita, para a gente entender e colocar em prática, tá certo, gente? Então a gente fica por aqui hoje, e a gente, mais uma vez, orienta vocês, leiam Filipenses, e escrevam lá as coisas que vocês acharam de interessante, como também dúvidas, e tragam para a gente discutir, que a aula vai ser muito mais proveitosa quando a gente participar dessa forma, tá certo? Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse período que passamos aqui na tua casa, aprendendo a tua palavra, especificamente a epístola que teu servo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Você nos ajuda a entendê-la muito mais do que isso, colocar em prática os princípios eternos que estão contidos nelas, para sermos servos que te agradam, para sermos realmente considerados teus filhos, teus servos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, ainda pedindo que o Senhor nos leve para casa, nos proteja com os teus anjos, nos dê um dia maravilhoso e nos traga de volta à noite para cultuar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Até a noite, se Deus quiser.